Fala rapaziada, eu sou Michael Rizzi e esse é o programa Nazária, o programa que valoriza e dá vez e voz às favelas. E hoje nós vamos conhecer a potência e a força de mais uma comunidade da cidade de Fortaleza. E você, vem comigo porque nós estamos na Zária. Entendo esse mundo complexo, favela é minha raiz, sem rumo, sem tiro, sem nexo e ainda feliz. Nem toda maldade humana está em quem porta um fuzil. Tem gente de terno e gravata matando o Brasil. Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer. Eu amo meu peito E a história da comunidade que nós vamos conhecer hoje começa mais ou menos assim. No ano de 1918, às margens da antiga estrada de terra que ligava o Grande Siqueira a Parangaba, se erguia a capela de São Francisco de Assis. Hoje essa capela se transformou numa paróquia e junto da praça marca o ponto central de formação dessa comunidade. E aí, você já sabe onde a gente está? Nós estamos no Canidezinho e vocês estão na Zária. Meu nome Maria Yolanda Alves Bezerra. Eu nasci aqui no dia 5 de maio de 1938. A minha avó, minha mãe, meus tios moravam aqui. Aí minha mãe morava todo mundo junto, a minha mãe com a minha avó. Aí eu acho que elas chegaram aqui no mesmo ano que eu nasci. Acho que elas chegaram em janeiro e eu nasci em maio. Aqui não era Canidezinho, aqui era bairro Siqueira. Começava desde o terminal Siqueira. Para lá era tabocal, que o povo chamava aquela planta taboca, né? Aí para cá era Siqueira, até onde hoje é o anel viário. Aí aqui era assim, tinha pouca casa, as casas eram aquelas casas, tipo casa de fazenda, assim, casa grande. O pessoal vinha do interior, trazia aquelas boiadas, daí foi evoluindo aos poucos, tinha até casa de farinha, de fazer farinhada. Os recursos para a gente sobreviver era as olarias, não era nem cerâmica, era olaria manual, artesanal, fazia as coisas na engrade na mão. E lavar roupa, fazer bolsa, fazer vassoura, fazer a nossa sobrevivência do povo. Minha mãe era lavadeira e engomadeira de roupa. Devido às secas serem muito, a seca no interior era muito forte, né? O pessoal descia de lá e foram vindo para cá, mais para perto de Fortaleza. E aí foi inchando a cidade, as pessoas. Faz as casas hoje, até mesmo nas margens do rio, agora não tem mais, quando tinha que encher a lagoa, as coisas, era um aperreio. A gente brincava assim nos quintais, porque não tinha muro, pouca casa, que era a minha casa, ia ter outra lá depois do atacadão, ia ter outra lá. Mas a gente brincava assim, no quintal. Foi na década de 80 que começaram a abrir as ruas e construir as casas, construir tudo. Hoje aqui está diferente, hoje aqui é uma cidade. E hoje mudou o nome, devido à igreja ser São Francisco, por causa do Canindé grande, né? Aí muita gente vinha para os festejos, aí aqui virou Canidezinho. Eu não queria sair daqui. Porque aqui meu cantinho é bom, eu nasci aqui, me criei aqui. Já estou numa idade dessa, para onde eu vou? Eu não tenho vontade não de sair daqui. Meu nome é Antônio Ribeiro da Silva, eu nasci aqui, Canidezinho. Primeiro veio meu pai nos anos de 30, por aí, né? Aí ele conheceu minha mãe na Sarampo Santa Terezinha, que fica ao outro lado que hoje em dia é Parque Santa Rosa, né?
Aí lá conheceu minha mãe na Cerâmica Santa Terezinha, lá eles trabalhando, era uma firma que tinha, né? Aí ele, depois que ele saiu da Santa Terezinha, foi para o Amazonas, meu pai. Aí depois que ele casou com ela, aí ele veio aqui pro Canidezinho aqui, ó, onde nós estamos. Aí aqui não tinha nenhuma casa aqui, ó. Isso aqui, se você olhar para aquele lado ali, da igreja de São Francisco para cá, não tinha nenhuma casa. Aí meu pai pegou, fez uma casinha de taipa, né? Aí depois veio chegando mais outros moradores, tudo encostado assim, prazo pequeno, né? Que nem Dona Otília, que nem a Dona Esther, todos os moradores aqui, Chico Teixeira, né? Não tinha luz, não tinha nada. Era tudo escuro à noite. Esse rio Maranguapi nascia lá na serra, né? Aí quando ele dava uma chuva lá na serra que chegava aqui, com 2 horas a água estava por aqui tudo. Aí nossa casa, a água dava 1 metro de altura, a casinha de taipa assim, chegava torta, né? Nós ficávamos de 15 dias alojados na igreja, porque o rio aqui, ele enchia muito e a lama ficava. Aí aqui onde nós estamos hoje fazendo essa entrevista, aqui tudo era roçado. Nós plantávamos roçado, milho, feijão, alboba, tudo da roça nós tinha aqui, né? Aí o rio aí no verão era areia grossa, tinha muita areia, era mora que nem umas praias, sabe? Bonita, aí vinha gente do centro, para cá de domingo. Era bonito aqui, bem bonito. Só que quando anoitecia era tudo escuro. O Canidezinho significa tudo da minha vida, que foi onde eu nasci. Eu adoro o lugar que eu nasci, que é o Canidezinho. A Rede Delis é uma instância de articulação e controle social que envolve 24 entidades e movimentos da sociedade civil organizada. Atuam na proposição de políticas públicas para as comunidades do Canidezinho, Granja Portugal, Granja Lisboa, Bom Jardim e Siqueira. Para conhecer as atividades da rede, acesse facebook.com/rededelis. Eu achei um meio de poder contribuir com o projeto através da conta de energia, porque torna-se muito mais fácil. A gente faz a doação através da conta de energia da Enel e todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação. Eu sou muito feliz, né, em relação a isso, porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando. Então, no caso, o sentimento é de muita alegria, muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar o Pequeno Nazareno nesse sentido. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Seja na atuação política, nas redes de controle social, na atuação sociocultural, todos por aqui têm um único propósito: garantir os direitos da população e trazer melhorias para a sua comunidade. E aqui no Canidezinho é preciso ressaltar o protagonismo das juventudes, porque são várias as iniciativas que vêm fazendo a diferença. Então se liga aí que tem juventude atuante nas áreas. Meu nome é Elivelton Rodrigues, faço parte de alguns coletivos aqui do Grande Bom Jardim, entre eles o Jovens de Paz, onde a gente trabalha com 6 escolas do Grande Bom Jardim durante 3 meses aos sábados quinzenais e realizamos o Festival da Juventude, onde a gente tenta levar arte, cultura e direitos humanos, debater sobre esses temas, debater sobre temas como racismo, machismo, homofobia, tudo aquilo que nos assola durante 3 meses, além de um acompanhamento na escola. Eu também faço parte de um grupo de percussão e política chamado Tambores do Gueto,
onde a gente, em forma de apresentações artísticas, misturando o batuque com a poesia marginal, tentamos levar a arte, luta e resistência para fora e dentro do Grande Bom Jardim, né? Na tentativa de debater mesmo sobre os assuntos, sobre negritudes. Também faço parte do Fórum de Jovens do Grande Bom Jardim. A gente tenta lutar por cultura, lutar por direito ao lazer, direito à saúde, em forma de políticas públicas para a juventude. A gente vem desde 2018 e até hoje a gente já fez diversas ações, no caso, né? Eu criei interesse nas causas sociais porque eu sempre achei que tinha alguma coisa errada, sabe? Tipo, tinha alguma coisa errada com o nosso sistema, com as nossas políticas públicas. E eu sempre fui uma pessoa que me questionava muito. Quando eu era novo, eu entrei num projeto de capoeira chamado União dos Moradores do Bairro Canidezinho. De lá eu conheci o orçamento participativo, onde tive acesso a várias coisas, bem, mesmo muito novo. E eu continuei nessa vida, conheci outras ONGs, outros coletivos, outras organizações. Agora a maioria dos meus coletivos são do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza. E a gente sempre procura estar melhorando da forma que a gente consegue, da forma que a gente corre atrás. A nossa periferia, o lugar onde a gente mora, para tentar ter mais acessos a coisas que não temos. Tentamos levar muito esse acesso à comunidade também, a essas informações que não são repassadas para a gente de tão fácil acesso, né? Eu acho que desde então, desde que eu percebi isso, tive essa perspectiva na minha vida, eu descobri que eu queria ser um militante, eu queria trabalhar com direitos humanos. Na verdade eu não queria ter que precisar, mas eu acho agora importante estar conversando isso com a comunidade, principalmente com a juventude que está crescendo, está ficando mais forte, está se empoderando mais, né? E tentamos, assim, eu tento e junto com o meu coletivo, né, que eu sempre falo, nós somos a gente, porque a gente trabalha muito como coletivo, muito como união, muito como família, para assim a gente conseguir mudar a realidade da nossa periferia, né? Querendo ou não, a gente passa a ser mais conhecido, né, por trabalhar com isso na nossa sociedade, trabalhar com isso no bairro. A gente vira referência, digamos assim. E é muito gratificante a gente perceber que tem muita juventude que, a partir do meu trabalho, do nosso trabalho, começa a lutar por direitos humanos, lutar por moradia digna pelo nosso bairro, e perceber que essa juventude está em movimento, está vindo com mais força ainda, que a periferia está pulsando, que o Grande Bom Jardim não é só aquilo que passa na televisão, que o Grande Bom Jardim tem arte e cultura, direitos humanos e uma galera massa que está vindo com força. E quando eu percebo que eu atingi uma pessoa, sério, eu trabalho com 120 pessoas um dia e eu sei que eu atingir uma pessoa, para mim já é bastante gratificante. Eu tento toda vez atingir mais pessoas, que mais pessoas conversem, que mais pessoas escutem, debatam sobre os assuntos, saibam sobre os seus direitos, para que assim a gente tenha aquela força de cobrar, de pedir políticas públicas para o nosso bairro, né? E quando eu percebo que a partir de mim são criados coletivos, criados grupos maravilhosos, de pessoas maravilhosas, de pessoas que chegam em mim e falam assim, ei, eu escutei aquilo que tu falou, aquilo foi muito massa, eu estou exercendo isso, eu estou trabalhando isso na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Eu percebo esses pequenos impactos que para mim são de grande importância e esses pequenos impactos que ainda me fazem ter coragem todo dia de dar a cara a tapa, de ir para cima mesmo, para que assim eu perceba que essa geração possa contribuir futuramente e nós temos uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, né? O projeto Canidezinho Roots é um evento que se utiliza da música, da dança e da cultura reggae como instrumentos de fortalecimento da visão crítica e política da juventude e estimula a participação juvenil na construção social da sua comunidade. Para acompanhar a agenda do evento, acesse facebook.com/Canidezinho Roots.
Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. E a gente está aqui no Canidezinho para conversar com a galera, para tentar entender de que forma o Brasil pensa em contribuir para colaborar com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 1, que tem como tema acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Será que viver na linha da pobreza é o mesmo do que viver no que diz aquele ditado popular que de grão em grão a galinha enche o papo? Bom, eu tenho minha opinião formada sobre isso, você tem a sua? Chega mais então, vamos bater esse papo nas áreas. A senhora já ouviu aquele ditado que diz de grão em grão a galinha enche o papo? A senhora concorda com esse ditado? Salve pra ser sossegado? Sossegado. Meu filho, a gente tá aqui trocando ideia com a galera sobre aquele ditado popular. Não sei se tu conhece aquele que diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Já ouviu esse ditado? Tu acha que é isso mesmo, de grão em grão a galinha enche o papo? Verdade. Então a gente tá falando de pobreza, as pessoas que são pobres, é isso que elas tentam fazer? De grão em grão elas vão tentando ali vencer na vida? Verdade. E tu acha que é isso mesmo? Tem que ser dessa forma mesmo? É verdade, trabalhando, né, pelejando pra conquistar as coisas. Dona Mazé, a senhora já ouviu aquele ditado popular que diz de grão em grão a galinha enche o papo? Já, minha mãe falava muito. Sua mãe isso. falava? Falava. E você concorda com ele? Acha que é assim mesmo? É, que às vezes a gente vai de pouquinho a pouquinho, a gente vai juntando, aí a gente já tem. E quando a gente fala de pobreza, a senhora acha que é possível mudar assim, de pouquinho em pouquinho? Com certeza. A senhora acha que dá pra Basta um mudar esforço, se esforçar bastante e ir em frente que dá certo. Fica pra senhora isso, de grão em grão a galinha enche o papo. Com certeza. Então obrigado, Ana Marina. Tamo nas áreas. Tu já ouviu aquele ditado popular que diz de grão em grão a galinha enche o papo? Sim, Já ouviu? Tu conhece desde novo? conheço. E tu concorda com esse? Tu acha que é assim mesmo? De grão em grão a galinha enche o papo? Não, não era pra ser assim, não, era pra ser... E aí, você concorda que de grão em grão a galinha enche o papo? Será que é correto eu usar de grão em grão a galinha enche o papo? Eu acredito que não, e tudo que eu tenho estudado leva a crer que também não. Porque eu parto da condição concreta da vida das pessoas. Quem está passando por uma necessidade, essa pessoa não pode esperar. Quem vive em situação de fome não pode esperar que as coisas se resolvam a conta-gotas. Então, a vida que está mais frágil, principalmente a vida de quem vive abaixo da linha da pobreza, essa pessoa tem pressa. Ela tem pressa de comer, ela tem pressa de viver, ela precisa de um teto, ela precisa de acesso à educação, ela precisa de acesso à água potável, ela precisa de acesso ao posto de saúde. Então, como ela tem uma vida com muitas necessidades, eu não posso pedir para essa pessoa que, olha, tome aqui só um pouquinho e depois eu lhe dou um outro pouquinho de direitos e assim você vai construir a sua vida ao longo de décadas. É por isso que a expressão de grão em grão a galinha enche o papo não pode se aplicar a quem quer reduzir a pobreza, pelo menos reduzir a metade o índice e o número de pessoas mais pobres no país. A ODS 1, ela é uma meta que as organizações do mundo inteiro se reuniram para, principalmente com redução da pobreza, com relação à redução da pobreza, elas se reuniram para pensar o seguinte: o que é que pode ser feito? O que os países podem fazer para reduzir a pobreza? Então, eles colocaram algumas ações. Uma das ações é que das pessoas mais pobres, pelo menos a metade dessas pessoas deixem de ser tão pobres até 2030. Então faltam aí 10 anos para a gente reduzir. No caso brasileiro, nós temos 14 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. Então a gente precisa reduzir isso até 2030 para 7 milhões no máximo, né? Os êxitos e os acertos que o Brasil tem feito na questão da política pública para a redução da pobreza, eu posso apontar o Bolsa Família, né? Hoje ele é o grande arrimo
ele é o grande sustento de boa parte das famílias. Isso foi um acerto, mas o Bolsa Família ele precisa cumprir os outros papéis para que ele foi desenhado, né? Então não é só a transferência da renda, que é muito importante, mas ela precisa vir acompanhado de uma educação financeira para as famílias, ela precisa vir acompanhada de educação profissional para essas famílias, para que elas possam ter ferramentas e instrumentos para que elas possam prestar serviços, para que elas possam sair por si mesmas das condições de pobreza, né? Então, nós temos ainda no país um desafio do orçamento. O dinheiro público ainda é reservado para socorrer bancos, para socorrer grandes empresas nas suas dificuldades, mas pouco dinheiro é reservado para atender as pessoas mais pobres, né? Então, os governos precisam destinar recursos para isso. O principal desafio do Brasil é fazer com que a preocupação pelo que vai comer hoje não seja a preocupação de 14 milhões de brasileiros. Então a gente precisa vencer a pobreza, erradicar a pobreza, para que nenhum brasileiro comece o dia pensando: o que é que eu vou comer hoje? O COVIL, Laboratório de Conflitualidades e Violências da Universidade Estadual do Ceará, é um grupo que subsidia a formação de novos pesquisadores, a publicação de livros, a participação em eventos científicos, consultorias e assessorias sobre os sentidos e significados dos conflitos sociais, das violências e suas representações. Para acompanhar as produções e pesquisas do laboratório, acesse facebook.com/covilce. Então é isso, galera, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui, e se você gosta do nosso programa e curte o nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.com.br e abrace.com.br, e lá, além de ter reprises do programa Nazaré, reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, também tem mais informações das ações do projeto Abrace. E não esquece, se você tem alguma sugestão para fazer para o nosso programa ficar melhor, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então valeu, Canidezinho, obrigado pela acolhida e espero que você aí de casa tenha curtido o programa de hoje. E para se despedir, a gente deixa um trechinho da música do Arlindo Cruz, Favela, que fala: como é que essa gente tão boa é vista como marginal? Eu acho que a sociedade tá enxergando mal. Um abraço a todos e até o próximo programa Nazaré. O povo que sobe a ladeira ajuda a fazer mutirão, divide a sobra da feira e reparte o pão. Como é que essa gente tão boa é vista como marginal? Eu acho que a sociedade tá enxergando mal. Minha favela, favela,